Rádio Nova Canção FM. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta todos os sábados das 20 às 21 horas o programa Deus é Fiel e Infinitamente Poderoso. Produção e apresentação, Obreiro Carlos. Outra vez vou. Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nesta obra estendida, e os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos teus. Determina, mas o que nesta obra fascina, com certeza é a presença de Deus. Outra vez vou monte, outra vez vou orar. Tudo que Deus faz aqui, o mundo precisa enxergar. Eu confio em Deus, nele eu posso acreditar. Tudo está determinado, essa história vai mudar. Com perseguições vou servir a meu Deus, Ele me conduz. Segui seus passos naquela noite fria. Eu senti a dor, senti sua agonia. Te dei a confiança que você não sentia. Estava do teu lado, você nunca me via. Pisou nas brasas do pecado e os ferimentos. Fui eu quem curou, e mesmo assim não percebias. Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nesta obra estendida, e os milagres
que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos teus. Pela fé a gente determina, mas o que nesta obra fascina, com certeza é a presença de Deus. Outra vez vou ao monte, outra vez vou orar. Tudo que Deus faz aqui, o mundo precisa enxergar. Eu confio em Deus, nele eu posso acreditar. Tudo está determinado, essa história vai mudar. Mesmo com perseguições vou servir a meu Deus, Ele me conduz. Jamais fugirei da batalha, as ovelhas precisam de luz. Eu só quero bem pra sua vida em nome daquele que morreu na cruz. Exatamente como está dando a letra do louvor, né? Me atrasei um minutinho porque pedi para Josi colocar as muletas no templo e ficou a Bíblia no lado. Meu Deus do céu, mas posso esquecer de tudo, menos da Bíblia. A gente tem que retornar em casa, pegar a Bíblia. Ah, mas retorna na hora, né? Que atrasa 1 minuto, 2 ou 5, não importa, a Bíblia. Mas que esperança, né? Deus me livre, a Bíblia é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus, que seja comigo, que seja contigo, que seja conosco. Hoje vamos acompanhar o poder sobrenatural de Deus no livro de Malaquias, Malaquias capítulo 3 em diante. Pega a sua Bíblia e acompanhe conosco. Pega a sua Bíblia católica, a sua Bíblia evangélica. Pega a Bíblia e acompanhe conosco o poder sobrenatural de Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus, conseguia chegar aqui. Deixei as muletas no templo, não precisou pegar. Com dificuldade no joelho ainda, né? Nos pulsos ainda, nos ombros. Mas graças a Deus, Senhor Jesus, estou aqui, né? Para a glória de Deus. Então, olha só o que diz no livro de Malaquias, capítulo 3. Diz assim, ó. Do capítulo 3 em diante, diz assim. A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Rapaz, alguém me pergunta o que foi, Mato Grosso, o que deu? Digo, olha, para mim eu digo que chegou várias contas na mesma hora, espiritualmente falando, né? Chegou várias contas na mesma hora. Isso chega para mim, chega para ti, chega para nós, para a senhora, para o senhor. E isso talvez nunca chegou ainda, né? Para a senhora e nem para o senhor, mas chega. As escrituras de Deus estão dizendo que chega para mim, chega no geral, para mim, para ti, para nós. Então é uma das coisas que nós temos que cuidar muito, é no que nós planta, porque a colheita é inevitável. Eu hoje só estou colhendo o que eu plantei, mas nada menos, nada mais. É o que eu plantei talvez há 40 anos atrás, vamos supor, né? Mais ou menos 40 anos, 42 anos, mais ou menos. É o que eu plantei lá, talvez que tem coisa que eu estou colhendo hoje. Mas graças a Deus, Senhor Jesus, para a glória de Deus, com a força de Deus, estou passando o problema, né? E estou passando e vou passar com a força de Deus, para a glória de Deus, né? Cada dia me sinto melhor um pouco, né? Lentamente, mas melhor. Mas é uma luta, né? É uma enfermidade, não é uma doença. No meu caso, não. É uma enfermidade que estou passando. Mas tudo coopera para o bem, diz a Escritura de Deus. Então, olha só o que diz o título da palavra de Deus aqui. Ó, Malaquias, capítulo 3. O título da palavra de Deus está dizendo assim, ó. A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo.
Do 17 em diante. Enfadai o Senhor com vossa palavra. E ainda dizeis em que o enfademos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal. Rapaz, quanto Deus fica aborrecido comigo, contigo e conosco, com a humanidade. Que muitas vezes de nós fazer o bem, nós faz o mal. Vez de nós fazer o certo, nós faz o errado. Vez de nós fazer a coisa certa, aí nós faz o errado. Nós temos sabendo, que não somos inocentes muitas vezes, sabendo como fazer o bem, como fazer a coisa certa, e continua fazendo o erro. No meu caso, no seu caso e no nosso caso. Então é fácil distinguir, né? Ou faz o bem ou faz o mal. Tá aqui, ó. O mal, que faz o mal, passa por bom aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. Posso fazer o mal, você pode fazer o mal que for, seja a mim, seja a ti, seja a nós, mas Deus está dizendo que aos olhos de Deus nós passa por bom. Mas você vai ver a tradução da palavra. Agora você vai ver a tradução da palavra. Então eu tenho que cuidar muito no que planto, no que faço ou que deixo de fazer, porque as consequências elas vão vir para a minha vida, e assim como vem para a sua. Tá aqui, ó, quer ver? Ó? Bom a tradução da palavra, ó. Aqui, ó, que faz o mal, passa por bom aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. E continuando diz assim, ó, que ele se agrada. Rapaz, você sabe em outras palavras o que é que Deus está dizendo? Tem sujeito que faz o mal todo dia e só pensa em fazer o mal para os outros, né? Lograr coisas semelhantes a isto, fazer qualquer tipo de mal. E aí o que Deus está dizendo? É dessas pessoas que Deus se agrada. É dessas pessoas que Deus se agrada. A tradução da palavra é aqui, ó. Quer ver, ó? Exatamente. Desse que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo. Rapaz, chega a me arrepiar, porque vou te contar. Quando a conta chegar para mim, e chegar para ti, chegar para a senhora, chegar para o senhor, rapaz, eu vou te contar. Vou te contar que a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Para mim a conta chegou seríssima, né? É como eu digo, talvez chegou várias contas num tempo só. Mas Deus está dizendo que Ele não dá a cruz que nós não possa carregar. Eu tenho orado, tenho pedido, as pessoas têm orado por mim, né? Os irmãos, agora me lembrou um beijo de coração do irmão Alemão Carvalho, cadeirante por enquanto, né, irmão? Mas se Deus resolver colocar amanhã o senhor para andar, pronto, é ele que faz, né? Beijo de coraçãozinho do irmão. Esqueço o nome do irmão mesmo, tem que lembrar o nome do senhor, né? O senhor pegou um telefone para orar por mim e eu escutando, deitado, né? Amém, glória a Deus, que Deus abençoe mais e mais o irmão Alemão Carvalho, né? Cadeirante. Deus abençoe mais e mais, um beijinho no seu coraçãozinho, tá bom, irmão? Então, rapaz, é muito bom a disciplina de Deus. A disciplina de Deus é que é bom. Essa que é boa. Essa ensina nós a aprender a viver. Ou aprende a viver ou sofre cada vez mais. É uma das duas, né? Agora com essa disciplina nele, digo, rapaz, eu já fiz um propósito com Deus, né? Eu digo, mas eu tenho aprendido várias coisas, né? Com essa chicotada que Deus está me dando, né? É pro meu bem, a disciplina de Deus. Deus é amor e justiça. Deus é amor e justiça. E eu quero viver as escrituras de Deus, né? Com gemido sem gemido. Com gemido sem gemido. Com dores ou sem dores, né? Com facilidade ou com dificuldade. Eu quero viver as escrituras de Deus. Até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida.
Os demais é conversa fiada. Então o que diz aqui, ó, para não entender bem? Do Senhor é, bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, aí que Deus está dizendo, olha só o que Deus está dizendo, ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quando Deus está dizendo aqui, ó, o Senhor dos exércitos, é porque ele entra em demanda comigo, contigo e conosco. Quando Deus está falando aqui, ó, o Senhor dos exércitos. Será que o Espírito Santo de Deus tem um exército de anjos? Agora me lembrou um beijo no coração da senhora mesmo do Celtinha Branco, que está morando ali, alugando a casa, seu Valdir, né, na funerária. Deus abençoa mais e mais a irmã, né? Ela congrega na Assembleia de Deus, agora me lembrou, né? Um beijo no coração, toda a irmandade da Assembleia de Deus, né? Ontem nós estávamos falando sobre as coisas de Deus, ela é natural da 16, a senhora é, né? É, mas agora, por enquanto, ela está aqui, né? É nossa cliente hoje, para a glória de Deus. Nós estamos conversando sobre as coisas de Deus, que coisa boa, né? Eu chorei umas 2 vezes, né? Então, rapaz, quando Deus está dizendo aqui o Senhor dos exércitos, é porque ele já entrou em demanda comigo, contigo e conosco. Nós faz errado, a disciplina pega. Nós faz errado, o laço pega. Nós faz errado, nós vamos sofrer. Está tudo aí. Então nós temos que lutar para acertar e errar menos. Errar menos e acertar mais. Quanto menos nós errar com o Espírito Santo de Deus, menos nós vamos sofrer. Nós vamos mais acertar. E aí fica tranquilo, né? Continuando, diz assim, ó: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Agora me lembrou um beijo no coração do senhor mesmo, do Celtinha Verde, irmão, e da irmã, sua esposa, e do menino, né? O filho da sua namorada, que eu digo, que mora aqui no lado da Praça Grande, né? Tá bom, irmão? Irmão, irmã e o menino, o senhor também, do carro grande, passaram buzinando à tarde. São ouvintes do nosso programa também, né? Deus abençoa mais e mais o nome do irmão, só que eu não lembro, né? Mas tudo bem, mas ele tá sabendo de quem, né? O que mora aqui no ladinho lá da Praça Grande ali, né? Tem o Celtinha Verde que passa buzinando pra nós. São ouvintes do programa também, o menino, seu enteado, né? É ouvinte do programa também, glória a Deus, né? Da palavra de Deus. Então, preste atenção que diz aqui, ó, do 2 ao 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparece? Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre pessoas, né, pessoa natural que pensa, quer dizer que o mundo aí fora, para ele ou para ela que está aí fora ainda, não conhece a Deus ainda, eles estão pensando, eles estão fazendo tudo contrário da Bíblia, e eles pensam que estão fazendo tudo certo. Está tudo na Bíblia. Que nem eu comentando um caso de um rapaz aí que ela acabou matando o pai dele, né? Ele acabou matando o pai dele, ele matou o pai dele, está tudo na Bíblia, e ele pensou que estava fazendo de tudo pelo pai dele, né? E não deixando o outro irmão nem sequer chegar perto do papai dele. O outro irmão dele, né? O outro irmão dele. Ele nem deixava o outro irmão chegar perto do papai. Ele que estava cuidando. E a esposa dele que estava cuidando. E daí mandou fazer uma cirurgia no papai e acabou matando o papai, né? Então, no mundo aí fora, as pessoas estão fazendo de tudo. Eles pensam que estão fazendo tudo certo, estão fazendo tudo contrário da Bíblia. Tudo contrário da Bíblia. Tudo contrário da Bíblia. E essa conta chega. Para mim, para ti, para nós, a conta vai chegar. Não tem como não chegar. Não tem jeito de não chegar. Não tem jeito de não chegar. Essa conta vai chegar. Vai chegar. Então, às vezes a pessoa se acha revestida de autoridade, dono da verdade,
Rapaz, a hora que, que Jesus chegar a conta de Deus, que chegar a conta de Jesus bater na tua porta. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu estou tranquilo para a glória de Deus. Deus limpou as dores, né, que eu sentia no joelho. Algum pouquinho de enxuma ainda resta, né? Mas é tudo a disciplina de Deus, né? O tempo de Deus, Deus vai falar assim, basta, agora chega. Na segunda, na terça, um dia desse, eu voltarei a trabalhar para a glória de Deus. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Trabalhar normalmente. Trabalhar normalmente, parece que nunca enfrentei um problema desse. Mas é uma disciplina, eu já vou ficar sabendo. Não faça errado que dá errado. Então, continuando, diz assim, vamos repetir o 2 ou 3 aqui, ó. Mas, Deus está dizendo aqui, ó, com M maiúsculo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Deus está perguntando. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa dos lavradores, dos labradores. Rapaz, eu vou te contar, meu. Quando Deus eles vão ver cobrar de mim, cobrar de ti, cobrar de nós, meu Deus do céu, tem gente que não suporta, né? Tem gente que não aguenta o problema. Não aguenta o problema, vai pro caixote de madeira, não aguenta o problema. Que olha, Deus é amor e justiça, né? Deus é dono da vida e dono da morte. Ele que sabe. Se ele quer que viva mais, vive. Se ele quer que morra, morre. E aí, morre. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Deus é que sabe. É que nem eu estava falando, comentando para o povo, né? Nós descobrimos esse problema. Não foi através do médico, negativo. Foi através da internet. Através da internet, né? Que nós descobrimos um problema que eu estou enfrentando ainda. Viu, Jô? Se tu puder cozinhar aquela... Agora me lembrou, né? Colocar cozinhar já. Que o Gelson tirou ali, né? O mentruz e o abrofo. É abrofo, né? Aí tu coloca numa jarra daquela cozinha para nós, tá? Se Deus quiser, em nome de Jesus, eu tomar. Tá? Então, eu tô tomando um remédio natural, rapaz. Remédio natural. Remédio natural. Então, do 3 ao 4 diz assim. Assentar-se como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Rapaz, eu vou te contar. Deus está dizendo aqui que ele vai purificar o sujeito. Eu creio em Deus que ele está me purificando. Mas esse purificamento do Espírito Santo de Deus chega a estar saindo lasca. Está saindo lágrimas. Agora não tenho chorado, né? Agora estou chorando de felicidade. Mas a semana passada foi, né? Semana passada foi. Eu chorei muito. Agora estou chorando de felicidade, né? Agora estou matutando com Deus, eu choro, meu pai. Mas eu chorei bastante dor. Eu chorei mais ou menos, eu calculo uns 30 dias eu vim chorando, né, José? De dor no joelho. Só no joelho, não me doía outra parte. Doer mesmo não. Meu joelho doía muito, era muita febre, né? Febre demais. Eu chorei bastante. E Deus sempre enxugando minha lágrima. Aí eu deitado na cama, pensando só, fiquei uns 2 dias deitado sem levantar. Só levantar para ir no banheiro. E às vezes eu pensava assim com Deus, chorava. Aí Deus falava, não, fica tranquilo, é a minha disciplina. Eu vou enxugar tuas lágrimas. A minha disciplina é essa aí tu tem que aguentar. Tu me busca que você vai aguentar. Pronto, é isso mesmo. Não tem que murmurar, negativo, aguentar. Pedir força para Deus para aguentar o problema, né? Agora, aguentar o problema não é fácil. É o que eu digo para as pessoas, conversar fiado, bater com a língua nos dentes, isso aí é moleza. É fácil. Eu quero ver aguentar o problema. E hoje eu falando para Jôncio, eu desafio alguém a me aguentar no serviço. Agora Deus dobra a minha saúde e digo, eu não conheço. Eu digo, olha, se alguém me aguentar uma semana no serviço ali, esse está aprovado no serviço. Do amanhecer ao anoitecer, né? Todo dia. Digo, e a agilidade que Deus me dá também, né? Que tem me dado, né? Eu digo, imagina agora Deus dobrar a agilidade no meu corpo. Então, como diz o apóstolo, sai da frente que eu estou indo, né? Eu fico, como diz o gaúcho, me lambendo. Hoje chegou o irmão Marco Ortiz, um beijo de coração, toda a família Ortiz, né? E daí eu dei uma olhadinha, estava sentado ali naquele banco, o irmão Marco.
E daí eu olhei, fiquei me lambendo, ai meu Deus do céu, essa caminhonete do irmão Marco é um piscar de olho, está pronto, né? Não tem como. E para a glória de Deus também, o irmão Selvino paciencioso, agradecemos a Deus primeiramente, claro, né? E nossos clientes que são pacienciosos conosco, né? Tem gente que leva o carro, deixa o carro, depois vai buscar o carro, e o irmão Selvino aguardou até que conseguiram lavar a caminhonete, né, irmão Selvino? Deus abençoa essa clientela abençoada que nós temos, né? Mais e mais, mais e mais, que coisa boa, né? E tem cliente que aguarda, ajuda, né? Ajuda o irmão Gelson ali, né? E eu fico tudo observando, mas rapaz, que coisa boa, né? A clientela tão abençoada, pega os pneus, ajuda a tirar o carro da rampa, levar o carro na rampa, deixa o carro, vamos buscar o carro, o Biscay mesmo, né? Deixou o carro, lá vemos o carro, foi, não pode deixar Mato Grosso que eu vou pegar aí. Então tá bom. A irmã Rosa Maria também, não pode ficar tranquilo que eu vou de pé, vou deixar a caminhonete lá. Então, é umas bênçãos de Deus nas nossas vidas, a nossa clientela está fazendo parte da nossa família. Eu penso em nossos clientes, né? E choro. É porque eu não estou preocupado com o bolso dos nossos clientes, eu gosto da nossa clientela. Eu amo gente, seja quem for, né? E às vezes eu sinto falta da nossa clientela. Que coisa séria, né? Que coisa boa, né? Sentir amor por gente. Então o que diz aqui, ó? Do 3 ao 4. E, ó, assentar-se a como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Rapaz, eu já combinei com Deus o primeiro dia de trabalho da minha pessoa, né? Da minha pessoa. Nós não podemos estar com os gaúchos derrubados na cansada. Se Deus quiser, nós queremos banhar e queremos ir subir um monte, quero agradecer a Deus, né? Por começar de novo a trabalhar para a glória de Deus. Só estou esperando. Estou com os gaúchos, estou contando os dias. Eu já estou contando os dias. Tem que chorar mesmo, né? Eu já estou contando os dias, rapaz. Eu já estou contando os dias, né? A hora que Deus me tornar o serviço, que eu puder pulverizar um carro, lavar um carro, esperar um carro, pular para cá, pular para lá. Rapaz, vai ser tão bom que é uma coisa... É nascer de novo, né? É nascer de novo. É nascer de novo. É nascer de novo. É muito bom. Que coisa, né? Então, que diz o 4:5 aqui, ó. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável a quem? Agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Vai ser muito agradável. Rapaz, tu reconheceu, né? Tu baixou a bola, tu se humilhou para mim, sempre se humilhando, me buscando, orando a mim, lutando para não reclamar, para não murmurar. Agora que eu vou te dar saúde para ti, para tua esposa e agilidade, para vocês trabalhar mais uns 9 anos, né? Ali. Rapaz. Agora, claro que de agora em diante vão reparar a saúde que Deus me dá, né? De agora em diante vão reparar a saúde que Deus me dá. Abusar mais como eu abusava antes, mas negativo. Fazia muita coisa errada sobre minha saúde, né? Não reparar a minha saúde, não, era meio de qualquer jeito, não, de agora em diante, com esse laçaço que levei, meu Deus do céu, vamos aqui em 3:6 em diante. Rapaz, eu fico meditando, e ontem mesmo, hoje, né, meditando com Deus, eu digo, mas como posso pregar o evangelho de Deus, transmitir o evangelho de Deus, se eu sou um ladrão e roubo a Deus nos dízimos, nas ofertas, nos propósitos? Tá, mas qual é o bom exemplo? Qual é o bom exemplo que eu posso dar? Então, se o sujeito é ladrão, rouba a Deus nos dízimos, nas ofertas, nos propósitos e coisas melhores, e como pode pregar o evangelho? Um ex-ladrão, sim. Lolanda de Almeida, Lolanda, tá bom? Obrigado.
Lolanda de Almeida pede oração. Deus abençoe a senhora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe guarde, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe cure. Nesta hora, Lolanda de Almeida, a senhora e todo o seu familiar. Isto eu peço a Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E a senhora só agradece a Deus, tá? Não agradece a homem nenhum, só agradece a Deus, tá? Pela bênção na sua vida, tá bom? Irmã Holanda de Almeida, tá bom? Glória a Deus, né? Então, rapaz, Deus me gravou rapidinho, mas também tem que aproveitar, né? A senhora me entregou o recado, senão eu acabo esquecendo aí. Então, como pode alguém pregar a palavra de Deus? Se ele é ladrão, se ele rouba a Deus dos dízimos, as ofertas, os propósitos, tá, mas como pode um ladrão? Tá, mas ele prega, mas ele não vende. Ele prega a palavra de Deus, mas ele não vende, porque ele é ladrão, tá aqui, ó. O roubo no tocante aos dízimos e as ofertas. Ele só prega a palavra de Deus. Só prega, porque pregar qualquer um pode pregar, né? Ler a palavra de Deus, qualquer um pode ler a mensagem. Ensinar, qualquer um pode ensinar. Agora, viver as escrituras de Deus, totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Talvez eu calculo que de 200% que ensina a palavra de Deus, são fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas. Os demais são tudo ladrão, né? Tá tudo aqui, ó. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. É por isso que a sua vida não vai para frente. Você está sabendo que no livro de Malaquias 3, 6 em diante, está dizendo aqui, ó. Deus está orientando o senhor, a senhora e a mim, a nós, né? O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Como pode uma pessoa roubar a Deus a vida inteira e ser abençoada? Aqui. Roubando a Deus. Pode um ladrão que continua roubando ser abençoado? Não. Ele não vai abençoar. Deus até que vai tolerando ele, né? Vai tolerando. Mas a hora que a conta pesada chegar, acaba com ele, tá tudo aqui. Por isso que Deus está dizendo, ai daquele que consegue ou conseguirá suportar o dia do Senhor dos Exércitos. Tá aqui. Então o ladrão é complicado, mano. O ladrão é complicado. Se a pessoa lê a mensagem, prega a palavra, lê a palavra de Deus, só que lê e não verbe, ensina e não verbe, prega e não verbe, é ladrão. Pode um ladrão ser abençoado? Não, o ladrão continua amaldiçoado, tá tudo aqui. Vou te provando na Bíblia. Olha só o que diz aqui, ó, do 8 em diante. Ó, roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus me perguntou se eu ia vir com esse abrigo velho. E qual é o problema? Eu não vou tirar abrigo, não. Foi uma dificuldade para me vestir, mas não vou tirar, não. Por acaso, como diz o gaúcho, quase uma semana que não banhei hoje, final de semana. Cruz credo. Então, o negócio é o seguinte, eu não quero saber se é bonito, se eu prego feio, não quero saber não. Quero saber de ensinar as escrituras de Deus e pregar o evangelho de Deus, tá aqui, ó. Preste atenção, meu irmão. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ó, e com maldição sois amaldiçoado. Tu já pensou se eu fosse ladrão a Deus nos dízimos e nas ofertas? Tu já pensou se eu fosse um ladrão? Se o obreiro Mato Grosso, ele fosse um ladrão e roubaria a Deus nos dízimos e nas ofertas? O que eles resolveriam estar aqui pregando o evangelho? O que resolveria alguma coisa na minha vida se eu estivesse aqui pregando o evangelho, a palavra de Deus, se eu fosse um ladrão a Deus nos dízimos e ofertas? Não adiantaria nada. Sabe por qual é o motivo? Que o ladrão ele só vai cada vez mais acumulando maldição na vida dele, porque ele continua roubando. Ele está sabendo que dízimo e oferta deve devolver na casa de Deus, lá no altar, e ele não devolve. Ele é ladrão? Ele é ladrão, é salteador, é amaldiçoado pelo Espírito Santo de Deus, tá vendo? Então resolve alguma coisa, eu vim aqui pregar para ti, ensinar para ti, falar isso, falar aquilo, falar tanta coisa sobre o evangelho de Deus, e não vivo que prego, eu não resolvo nada, não precisa nem vir. Como diz a escritura de Deus, não precisa nem vir, fica em casa embaixo de uma árvore. Me lembrou do Jauri, né? Lembrei do coração do Jauri, né?
que mora nas terras do Joãozinho. Agora me lembrou do Joãozinho. O Joãozinho está enfrentando problema de saúde também, né? Que Deus guarde, que Deus cure, que Deus abençoe o Joãozinho e sua família. Né? E o Jauri também, que está morando nas terras. Está morando ali, né, Jauri? O Jauri da Carreta Agrícola, da Pops. Não, aquela sua é uma bisa. Exatamente. Deus abençoe mais o Jauri, sua família, o Joãozinho e sua família. Então, como posso vir aqui transmitir o Evangelho de Deus se primeira coisa eu sou ladrão? Rouba a Deus nos dízimos, nas ofertas, nos propósitos, outra coisa. Então não resolve nada. Tem que se esconder, como diz o gaúcho, né? Tem que comprar uma capa de chuva e esconder a cara, porque a Bíblia diz que a cara é cheia de excremento. Você sabe o que é excremento? Vamos falar bem radical aqui. Você sabe o que é um... Como é que, para não me expressar tão grosso como o gaúcho. Você sabe o que é um esterco? Bem fácil dele. Não é verdade? Agora me lembrou do Rodrigo Veterinário. Deus abençoe mais e mais Rodrigo Veterinário. Uma benção ele, a esposa dele, a família dele. Então, resolve alguma coisa, eu vim aqui ensinar o Evangelho para ti. Se eu não sou dizimista, se eu não sou ofertante, se eu não procuro obedecer as escrituras, não dá. É mais um fazendo, como é que mais um fazendo número. Não muda nada. Por isso que eu fico dizendo para alguém, não brinca não, rapaz. Brinca não, porque eu estou enfrentando essa enfermidade, você não vem me tirar para bobo, não vem me tirar para bobo, que eu vou à luta até o final da minha vida. Não mistura as coisas não. Não mistura as coisas bem. Misturar as coisas não dá certo. Não me tire para bobo no aposto que eu estou só observando. Né? Eu observo, tenho pedido para Deus, assim como Deus deu para Salomão sabedoria, que ele me dê 1% só da sabedoria, né? Da inteligência, competência. Deus ensinou tanto Salomão. Olha, 1% no livro gaúcho é suficiente para minha alma, né? Para mim. Eu vou te contar. Então tem pessoas que não vem tirar para bobo, não. Eu fico matutando, né? Então o que diz aqui, ó? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e direi, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Tá, mas eu pergunto para a senhora, para o senhor, para quem quer que seja, tá, mas resolve vocês ensinarem a Bíblia? Vocês já ensinaram algum dia a Bíblia? Aqui no livro de Malaquias? O senhor, a senhora, quem quer que seja, já ensinaram? Tá, mas vocês são dizimistas, ofertantes da Casa do Tesouro, onde você congrega aí? Você já conhece o que é dízimo? Conhece o que é oferta aqui? Já? Você já conhece o que é dízimo, o que é oferta e fazem de acordo com a Bíblia, meus parabéns. Então, se for o contrário, é maldição todo dia aqui. Não resolve nada pregar o Evangelho que não viver. Não resolve nada. Não muda nada, não acrescenta nada. É miséria 24 horas. Não resolve nada. Não resolve nada. Pode um ladrão ser abençoado? Pode. Se ele deixar de roubar. Se ele deixar aquela vida errada. Se ele parar com aquela vida. E se converter a Deus, pode sim. Mas daí é um ex-ladrão. Não pode continuar roubando. É um ex-ladrão. Ao contrário, não. Ladrão é amaldiçoado. Agora o ex-ladrão não. Aí ele passa a ser abençoado. Tá tudo. Então não muda nada. Não muda nada. Vim lá em cima do altar, na igreja aqui, na igreja ali. Se é ladrão a Deus, os dízimos, as ofertas, algum propósito semelhante aí. Então é sempre amaldiçoado mesmo. Cada vez a pior, né? Então para nós continuar a dizer assim, ó. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e me dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Quando Deus está relatando a nação toda, quase todos são ladrões. Tá, mas ele rouba isso ou não? Ele rouba Deus. Ele rouba Deus nos dízimos, nas ofertas. Tá, mas o que? Como que é dízimo? Você é a 10ª parte. A 10ª parte de tudo que você arrecada. Sabia disso? Sabia disso? A 10ª parte de tudo que você ganha alguma coisa. Seja, sei lá, seja dinheiro, seja alguma coisa semelhante a isso. Agora Deus me fez lembrar de umas coisas, né? Que nós não fizemos, Justo. Tá vendo? Deus me fez lembrar agora. Temos que tirar uma oferta, né? Tirar uma oferta pelo que nós temos ganhado. Entendeu? Agora temos que tirar uma oferta. Deus me falou, você não tirou porque esqueceu, né? Exatamente, enfrentando dores, né? A gente
fica um pouco com dificuldade, né? Mas Deus agora me fez lembrar. Então, continuando diz assim, ó. Do 10 ao 11. Ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde que é a casa do tesouro? Eu pergunto para vocês, aonde que é a casa do tesouro? É lá na igreja que vocês congregam, lá no altar. Lá no altar. É lá no altar onde vocês congregam. E aonde eu congrego é ali no altar da Igreja Mundial Bandeirante. E que é o altar, é conosco, é comigo, com a Jô. Você está ali para lá, é com o bispo Carlito, com a esposa. Eu não me interesso o que vão fazer com o dinheiro, o que se vão. Não. Eu não quero saber. É a minha pessoa com Deus e a pessoa da Jô para com Deus. Por isso que é difícil ter assunto comigo, né? Com a minha pessoa mesmo é bem difícil ter assunto. Eu não misturo as coisas, eu procuro não misturar as coisas. Né? Eu posso brincar, sorrir, falar sobre natureza e outras coisas, posso falar sobre o Evangelho de Deus. Só que tem que estar pela Bíblia, né? Tem que estar pela Bíblia. Tem que estar pela Bíblia. Tem que estar pela Bíblia. Ao contrário disso, não. Ao contrário disso. E outra coisa que eu enxergo nas pessoas, muitas vezes, que estão em cima do altar e não tem autoridade de Deus. Não tem autoridade de Deus. Você sabe por que não tem autoridade de Deus? Estão fazendo tudo contrário à Bíblia. Estão fazendo tudo contrário à Bíblia. Estão fazendo o contrário da Bíblia. Deus está falando de um jeito e eles estão fazendo de outro jeito. Estão fazendo do jeito deles. Ou do jeito dela. Está tudo bem. Quer ver? Ó? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para que servem os dízimos, ofertas, propósitos, votos que o pessoal faz para com Deus? Manutenção de energia, de água, salário de pastor, de bispo, sei lá, folheto, envelope, isso, é um óleo de unção, é tanta coisa, é despesa de gasolina, essas coisas do pessoal que vai, que vem, né? É para isso mesmo. Mas é para arrecadar e investir na casa de Deus, não é para investir no seu bolso, não. Aquele que investe no seu bolso, aquele é mais ladrão que um ladrão, né? Tá tudo aqui. É para investir na casa do tesouro, organizar a casa do tesouro, trocar alguma coisa na casa do tesouro, deixar bonita a casa do tesouro, organizar, deixar bonita, né? Cuidadinha a casa do tesouro, tá tudo aqui. Mas tem gente que não, que aí ele já sai dali, o povo sai dali, ele já desce do altar e pã, tudo pro seu bolso. A conta de Deus, a hora que chegar, eu vou te contar, né? Vai ser muito sério. É muito sério. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas tem gente que faz isso aí, né? Tem gente que faz isso aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Olha só o que Deus está falando aqui no contínuo. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrirei a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Mas a maioria do povo não entende, não compreende o Evangelho de Deus. A maioria do povo que está dentro das igrejas 100% não entende. Não entende o que é dízimo, o que é oferta, o que é propósito, o que é voto, não entende nada. Tem uns que nem sei se sabe que melhor dizendo, o livro de Malaquias é no finalzinho do Velho Testamento. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe onde que é o Velho Testamento e nem o Novo, né? Aonde começa, onde termina, onde começa o Novo Testamento. Tem gente que não sabe, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, só vai na igreja. Fazer mais um sentado na cadeira. Rapaz, é isso mesmo, mais um sentado na cadeira. Não muda nada. Eu fico observando as pessoas, a maioria das pessoas troca o altar de Deus, chegar até o altar, né? Troca o altar de Deus pelas cadeiras. Você sabia isso aí? Tem gente que, em vez de chegar até o altar de Deus, se ajoelhar no lado do altar de Deus, não, ele troca o altar de Deus, que é santo, pelas cadeiras. Ele se ajoelha nas cadeiras, fica ali orando a Deus nas cadeiras, se o altar está bem pertinho. Sabia isso aí? Sabia isso aí? Isso é burrice do ser humano. Pura burrice. Isso é burrice. É burro mesmo. É burro mesmo. Se existisse, como diz o gaúcho, outra reencarnação que diz, ele ia vir mais burro, capaz de nascer olhando, né? Porque a minha surpresa do altar,
E ele, às vezes, ir até o altar de Deus, se ajoelhar ali, conversar com Deus, confessar para Deus seus pecados, conversar com Deus, com Jesus Cristo ali no altar de Deus, ajoelhado ali. Não, ele vira ainda as costas para o altar de Deus e se ajoelha nas cadeiras. Rapaz, é muita burrice, né? Meu pai, muita burrice. Eu orientei só no ministério que nós congregamos, da Igreja Mundial do Poder de Deus, eu orientei um rapaz só, que ele está fazendo, o único que está fazendo, ele. Eu não tem nada a ver com os outros, né? Por isso que muitas vezes não vai a sua vida para frente. Você não quer obedecer a Bíblia? Não quer obedecer a Bíblia? Não quer obedecer a Bíblia? Cadê? Eu quero ver ir para frente, né? Vai, mas demora, meu amigo apóstolo. Vai, mas demora. Vai, mas demora. Não vai para frente, capaz. Não funciona, né? Diz nosso apóstolo. Então, continuando, diz assim, ó. Não, mas olha só para nós ver do 11 ou 12. Do 11 ou 12 para nós entender melhor. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus está dizendo Senhor dos Exércitos, que Ele está em demanda contigo. O senhor que é ladrão, a senhora que é ladrona, rouba a Deus os dízimos, as ofertas. Que coisa feia, né? Tá, mas prega, mas não vê. Prega a palavra, leva a mensagem, prega a palavra, tanta coisa. Leve tudo contrário das escrituras, não resolve nada. Tem gente que fica de nariz virado para mim, não resolve não. Nós vamos pregar um evangelho, vamos ensinar um evangelho, queremos viver um evangelho de Deus. Queremos viver um evangelho de Deus. Com todas as minhas falhas, assim, meus defeitos, queremos viver um evangelho de Deus. Pronto. Aqui, ó. Aí sim, meu apóstolo, aí sim. Né? Só que me faltava essa. Que é ser bendito roubando a Deus nos dízimos e ofertas. É maldito, continua fracassado com a cara, que um gaúcho, um banhado, uma lavrada, então não resolve. E continuando assim, ó, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, Deus dizendo, se eu não vos abrirei a janela do céu e não derramar sobre vós bênção quem? Bênção sem medida. Calculo eu, seja lá 15, 17 anos, 16, né? Que nós não tínhamos condições de comprar o pão financeiramente falando. Né? Hoje, muitas vezes eu fico pensando agora mesmo, enfrentando essa enfermidade. Digo, se tivesse alguém para preparar para nós o almoço, né? Deixar tudo prontinho, nosso jantar também. E eu mesmo não pude. Muitas vezes encontro dificuldade, como é que eu vou preparar? Eu meditando, né? Pois é. A saúde é a maior riqueza que Deus te dá, que Deus me dá. A maior riqueza que Deus me dá, que Deus te dá, é a saúde. Não existe preço. Não tem preço. Você que tem saúde, cuide dela, repare ela. Você que tem saúde, cuide dela, repara ela. Não abusa dela. Se um dia você não tem por que você reclamar. É que nem está acontecendo comigo. Reclamar para quem? Eu que não reparei minha saúde que Deus me deu. Agora tá aí, ó. Tá chorando, agora já tô chorando felicidade, né? Mas chorei multidão. Mas tô enfrentando um problema aí. Por muitas vezes me descuidar, né? Relaxar na saúde, abusar. Não, porque eu sou novo, porque isso, porque aquilo. Tenho saúde boa, claro. Daqui a poucos dias eu tá melhorzinho nessa área, dá uma saúde espetacular. De repente, me deu esse problema. Agora, para a glória de Deus, já estamos saindo do problema. Cada dia melhora mais. Repare a sua saúde. Continuando, diz assim, do 11 ao 12. Por vossa causa repreenderei o devorador. Sabe o que é o devorador? Você que é ladrão a Deus, nos dízimos, nas ofertas, e tudo que você adquire, e um pouco vai para frente, e 10 passa para trás, e parece que vai se equilibrar e ir para trás de novo, parece que vai dar certo, dar tudo errado de novo. O problema é esse aí, ó. O problema é esse. É continuar roubando a Deus os dízimos e as ofertas. Daí escolhendo a sua vida, cada vez escolhendo mais. E você luta daqui, luta dali, luta dali lá. E que nada. Dá nada certo. Nunca dá certo. Parece que vai dar certo, dá tudo errado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Do 11 ao 12, para nós entender, ó. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o quê? Consuma o fruto da terra. Você quer dizer o fruto da terra? Vamos supor que
nós plantamos aquele pomar ali, né, com a Jôs. Várias mudas de pomar, né? Um beijo no coração da irmã Suzana Ortiz também, né? Exatamente. Através dela que nós compramos ali nas mudas lá em Imatera. Eu nunca imaginei, né? Que na Imatera ali tem muda de qualidade, de primeira qualidade. Tudo no catálogo, né? Você olha no catálogo ali da Imatera, você compra a muda que você quiser. E vem a muda certinha, bem baratinha, nem sei pra mim falar em 20 reais, 20 e poucos reais, né? Eu não sei, nem acertei, porque era o nosso fiscal. Então ali na Imatera você compra muda de qualidade, muda com nota fiscal, né? Muda com garantia, muda com responsabilidade. Eu não sabia, Deus não falou, volta ali, olha. Aí quando eu olhei aquele catálogo, eu disse, não, já vou escolher as mudas aqui. Já plantamos semana passada, foi que nós plantamos. Então, a Bíblia diz que no caso da produção das nossas frutas ali, o inseto não vai comer, não vai cair, ela vai dar boa produção, ela vai produzir muito bem e nós vamos conseguir se alimentar, vamos consumir, melhor dizendo, vamos conseguir aprovar o alimento, comer do alimento. Está tudo aqui, ó. Viu? Por vossa causa repreenderei o devorador. Devorador é um espírito maligno do diabo. Está tudo aqui. Para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vinde no campo não será estilo, diz o Senhor dos Exércitos. Outra coisa, o que você for fazer na presença de Deus, abençoado as suas mãos, procurando fazer conforme as escrituras de Deus mandam, desenvolvendo seus dízimos, suas ofertas, seus propósitos, para ajudar a casa do tesouro com interesse, não com interesse. Há uma grande diferença, né? Interesse é de coração, não custa nada, não cobra nada. Agora interesse não, interesse é por dinheiro. Interesse é por dinheiro. Uma comparação, né? Eu vou trabalhar contigo, mas eu vou trabalhar a troco do salário, então é interesse, não é interesse. Agora se eu for te dar uma mãozada, como diz o gaúcho, te ajudar, e não te cobro nem um centavo para trabalhar 20 dias contigo, uma boa comparação, e não te cobro nada e não quero nada, não, daí é interesse, aí é amor, aí é gratidão, porque daí não te custou nada, nem eu quero porque eu levo por ofensa. Agora se eu trabalhar contigo e te cobrar, não, daí é interesse, aí é dinheiro, é a troca de dinheiro. Bem fácil entender das coisas. Interesse é uma coisa e interesse é outra coisa. E com essa disciplina que eu estou levando de Deus, eu digo, se algum dia alguém precisar, eu quero me lançar para ajudar o camarada, mas não vai custar um centavo para ele. Não vai custar nada, não vai custar nada, não vai custar nada. Digo, só me dá o almoço meio-dia. Mas o demais eu não quero nada, eu levo por ofensa, eu não quero nada. Tomara que não seja preciso, mas se precisar tem que ser assim. Deve ser assim. Tá aqui, ó. Tá nas escrituras de Deus, ó. Viu? Para entender melhor do 11 ao 13, exatamente. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estilo, quer dizer que não vai ter miséria, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Ó, todas as nações vós chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Rapaz, nosso estabelecimento é tão simples que eu até sinto vergonha, né? Estava com velho já tem mais de 20 anos, né? Mais ou menos 20 anos. Ele é bem simples, assim, parece encardido, né? Mas é a unção de Deus que manda ali, né? É o Espírito Santo de Deus que manda e desmanda, né? É muito engraçado hoje mesmo, o dia todo, né? O dia todo eu comecei a reparar os carros que estavam chegando, né? Fiquei ali na frente, para que um não vá bater no outro, né? Administra daqui, administra ali, conversa com um, conversa com outro, de muleta mesmo, para lá e para cá, para cá e para lá, para lá e para cá, para cá e para lá de muleta, né? Um pouco me sentar, me doía o joelho, levantava de novo, dei uma cesteadinha meio-dia, para a glória de Deus, né? Levantei de novo, toquemos o barco até a noitinha agora. Não ajudei a Josi, claro, mas administrar já era alguma coisa, era um carro. Então, rapaz, se você não é dizimista e ofertante,
olha, pouca, como diz a palavra de Deus, né? Em outro livro. É inútil a sua ida na igreja e é em vão a sua busca em Deus. Está tudo em outro livro da Bíblia. Você não me fala lá em Ageu. Aquele que não é dizimista e ofertante da casa do tesouro, conforme a Bíblia manda, as suas idas na igreja é inútil, se não me fale. E as suas buscas em Deus é em vão. Deus não atende, está tudo aqui. Deus não atende. Deus não atende, está tudo aqui. Porque ladrão, ladrão ele é amaldiçoado, né? Ladrão é amaldiçoado. Por que diz aqui no título da palavra de Deus, continuando, ó, lá no 13, ó, a diferença entre o justo e o perverso. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem uma diferença? Claro que tem uma diferença. Entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Existe uma grande diferença. O que crê em Deus e que obedece a Deus e o que não obedece. Porque o que crê em Deus e obedece a Deus, ele passa a dar tudo certo. Todo dia dá um pouco certo. E o que não obedece a Deus, todo dia dá um pouco errado. Errado, e a gente vai até o final da vida, né? Errando. Errado e sofrendo. Né? Ao contrário disso, não. A diferença entre o justo e o perverso. A diferença é essa. É bem fácil você entender e compreender. A árvore, ela se conhece pelos frutos. Né? A árvore boa produz bom fruto, dá bom fruto, em outras palavras. E a árvore má dá maus frutos. Aqui, ó. A diferença entre o justo e o perverso. Vamos lá no 13 para ver o que Deus fala conosco. As vossas palavras foram duras para mim, diz quem? Diz o Senhor. Por isso que às vezes você fica falando assim, ó. Não, mas dízimo não ficou lá no Velho Testamento, não foi mudado, oferta também não. Eu dou a quantia que eu quero, a quantia que eu posso. É ladrão, rapaz. É ladrão, é maldito, tá aqui, ó. É ladrão, é maldito. É salteador, é maldito. Ah, não dou a quantia que eu posso. E quem te dá condições? Quem te dá saúde? Quem te dá o pão de cada dia? Hã? Quem é? Não responda para mim, né? Responda para Deus. Quem te dá o pão de cada dia? Quem te dá saúde? Quem te sustenta? Quem que está com os olhos sobre o Senhor ou sobre a Senhora? É Deus. Sua vida só não vai para frente por esse motivo. Um dos primeiros motivos é aí. É ladrão a Deus, nos dízimos nas ofertas. Então olha só o que diz aqui, ó. As vossas palavras foram duras para mim. Diz quem? Diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Tem gente que pergunta ainda, né? Na verdade, eu conheço uma meia dúzia aí que a vida não vai mesmo, né? A vida não vai. Eu conheço uma meia dúzia que a vida do cara não vai. A vida dele não vai, a vida dela não vai. E é uma batalha, uma luta e é um choro danado. E a cara parece o Sexta-feira 13 aqui, né? Parece que olha a cara, como diz o gaúcho, parece uma horta mal lavrada. É horrível. Porque é amaldiçoado, né? E amaldiçoada, tá tudo aqui. E daí quer pôr culpa nos outros, né? É louco, diz a Escritura de Deus, ó. Então, continuando do 14 ao 15, ó. Vós dizeis, inútil é. Tá aqui, ó. Inútil é servir a quem? Servir a Deus. Tem gente que diz que não, é demais, é muita coisa. Um dia desse o cara dizendo que não, que a igreja mundial pede muito dinheiro, é milhões. É milhões mesmo, é dinheiro demais. Mas você não é obrigado a nada, né? Certamente todos os ministérios pedem dinheiro, tem que falar em dízimo, oferta, certamente, talvez, tem umas que nem falam, né? Tem umas que nem falam em dízimo nem oferta. Mas tem que ensinar a Bíblia. Mas obrigado a dizimar, ofertar, ninguém é obrigado a nada. Agora vai existir uma diferença entre o que dá certo e o que não dá certo. Entre o bendito e o maldito. Por que você anda se arrastando que nem cobra, né? Se arrastando que nem cobra, por qual motivo? Não obedece a Deus, rapaz. Pega pra ti aqui, ó, pra nós encerrar. A diferença entre o justo e o perverso. Nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, papai, maravilhoso.
por a oportunidade que assim o Senhor me deu e deu para cada um ouvinte do programa, papai. Desperta na minha mente e na mente desse povo. Desperta o teu poder, papai, tua sabedoria, tua capacidade. Ensina nós a viver para ti, papai, a te obedecer. Por favor, eu te peço. Eu entrego tudo e todos em tuas mãos. Determino, papai, as tuas maravilhas, tua prosperidade sobre as nossas vidas. E que assim tua palavra se cumpra em nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se assim Deus me permitir, estarei aqui no próximo sábado, no mesmo horário, transmitindo, ensinando o poder sobrenatural de Deus. Uma boa noite a todos e todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.